Olá, boa noite! Tudo bem, minhas amigas? Bom, já estamos aí. Vou esperar o Instagram começar a avisar vocês que eu estou online. E aí, quero saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem também, tá? Para que eu possa. Não sei se minha voz às vezes está um pouquinho baixa, como que tá? Então me digam aí se tá tudo bem, que aí a gente continua conversando, tá? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Bom, sim? Ah, então tá bom. Então, bom, eu quero começar falando então um pouquinho sobre a live de ontem ainda, né? Eu recebi bastante conversas, muitas pessoas falando que assistiram a live de ontem e que foi muito bom. Se vocês escutarem um chiadinho no fundo, é o sonzinho do útero da Tereza, tá? Ela tava dormindo e resolveu acordar agora. Ai, ai. Mas enfim. Esse chiadinho no fundo pode ser o sonzinho do útero, tá? Bom, então falando sobre a live de ontem, né? Muitas pessoas então me retornaram, né, agradecendo, falando que muitas coisas agora elas conseguem entender, né? Como foi o parto, né? Mulheres que já tiveram o parto, falando como foi o parto delas, né? E que agora elas conseguem trazer a luz e realmente entender. E é engraçado que numa dessas partilhas, né, o Senhor ele vai operando durante a nossa vida. Talvez se Deus ainda não falou com você, né, algumas coisas que precisam ainda ser curadas no seu parto, que você, né, já consegue entender de coisas que sua mãe viveu, que você já traz de geração em geração, né? Veja que, né, o Senhor também usou que eu falasse para vocês para que essa cura também acontecesse em mim. Em uma dessas partilhas com uma, né, das moças que veio conversar comigo, quando ela falava, Deus me trouxe ao entendimento algumas coisas que eu vivi, né? Então assim, né? Deus vai nos usando a todo instante, né? Também para curar a nossa história. Então que nós estejamos sempre atentas a isso. Bom, e antes, como eu já dei spoiler, né? Porque eu não aguento. E aí eu já disse que hoje a gente vai ter uma convidada especial, né? Como eu disse para vocês, não estava programado, estava tudo certo que eu faria essas lives todas sozinhas durante essa semana. E aí hoje, ao acordar, Deus ficou me incomodando, como que era para eu, a princípio era para eu pedir aqui ao vivo na live se alguém tinha alguma coisa para falar e tudo mais. E aí, quando eu fui ver ouvi um dos áudios que uma das pessoas me mandou, contando a história dela, né? E dizendo que ela tinha assistido a live de ontem, que Deus estava dando essa cura para ela, né? E ressignificando o parto dela, né? O parto que ela teve. Então eu entendi que ela era enviada de Deus e que era ela que era para falar aqui com a gente. Então, antes de chamar ela, né? Eu quero falar algumas coisas que eu anotei aqui, né? Sobre como ressignificar os nossos partos. Bom, então eu acredito que você já deve conhecer alguém, né? Já deve ter ouvido alguém falar que, eu tive um parto, foi horrível, né? A experiência que aquela mulher tem é de muita dor, muito sofrimento, uma experiência assim muito ruim mesmo. E ela diz que não quer mais ter parto, né? Então, esse é um primeiro tipo de pessoa que eu quero trazer aqui. Essas mulheres que sofreram violências obstétricas no seu parto, elas não sabem que sofreram violências obstétricas, não sabem que foi por esses termos, vamos dizer, e por ela ter sofrido essa violência, ela diz que não quer mais ter filho. Então ela se fecha a vida, né, as vidas que Deus gostaria de dar, ou como eu estou acompanhando um caso muito de perto de uma parente minha que está grávida, se descobriu grávida, a filha dela né, já tem 6 anos, e ela dizia, quando eu fiquei grávida, não tenha parto normal, é horrível, mas ela também disse para não ter cesárea, porque ela tem muito medo, né, mas ela dizia, não tenha parto normal, é muito ruim. E ela, né, não entendia o porquê disso. E fato é que o trauma dela é tão grande que agora ela se descobriu grávida novamente e ela está praticamente em depressão.
porque ela sabe que vai ter que parir. E ela não gosta da cesárea, porque para ela é um risco muito grande a cirurgia, e o parto para ela é muito traumático. Então ela está passando por um momento bem difícil, acompanhando ela muito de perto, né, com essa depressão. Então assim, são fatos que existem, né? Quantas mulheres que se fecham às novas vidas por causa dessas violências que passam. E aí um outro tipo é de mulheres, né, que foram para uma cesárea, ou foram para uma cesárea enganadas, uma cesárea desnecessária, e depois descobre, né, descobre que foram enganadas, descobre que não foi necessária aquela cesárea, não, talvez não precisaria ter passado, enfim. Então são essas mulheres, né? E aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho medo, eu estou grávida, mas eu tenho medo do parto. Quem aqui tem medo do parto, levanta a mãozinha aí, né? Então, o que nós temos hoje na nossa sociedade? Muitas vezes as mulheres, se você pergunta para ela, mas você tem medo do quê? Ela vai dizer medo da dor. E quando ela vai dizer medo da dor, na verdade ela vai buscar lá na história dela, lá na memória dela, tudo aquilo que ela já ouviu falar sobre parto. E aí ela vai ouvir aquelas histórias mais horríveis, ela vai, né, ouvir histórias muito tristes. E na verdade ela não tem medo do parto, ela tem medo de sofrer violência obstétrica. Ela não tem medo, né, do parto em si, e o medo da dor, né, quando ela diz eu tenho medo da dor, a gente precisa saber como é a dor no fisiológico, mas a gente precisa saber que talvez essas histórias que a gente escutou, e talvez você que está me ouvindo aqui, se você passou por uma violência obstétrica, né, o que você traz não é a dor do parto, a dor fisiológica, a dor que nosso Deus colocou para que nós sentíssemos lá para Eva. Né? Foi uma promessa de Deus. Então não é essa dor da promessa que você sente, mas é a dor psicológica. Né? De você ter sido violentada com palavras, de você ter sido violentada com alguma ação do médico. Né? Então isso vai ficando registrado. E é essa dor, né, que as mulheres relatam muito, que doeu muito. Será que essa dor realmente é fisiológica? Da onde vem essa dor? Essa dor pode ser que venha muitas vezes realmente do psicológico, né? Dessa dor que ela sofreu ali de estar num ambiente que ela não conhecia, com pessoas que ela não conhecia, se sentindo ameaçada cada vez que ela estava ali naquele ambiente, no hospital, né, que ela não conhecia, e entrava uma nova pessoa, ela se sentia ameaçada. Né? Então, como nós vamos ressignificar tudo isso? Tudo isso que nós já trazemos lá na nossa memória, aquilo que ficou guardado na nossa memória. Então, vejam só, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é só, como eu já disse ontem, hoje eu vou repetir, não é só a fisiologia. Isso muitas doulas por aí falam, né? Mas o nosso diferencial é aqui. Eu tomo a palavra para me colocar como diferencial em nome de todas as doulas cristãs do Brasil. Né? Doulas cristãs que estão me assistindo, se vocês me permitem, quero falar em nome de todas nós. O nosso diferencial vai além da fisiologia. Nós não olhamos apenas a fisiologia e é isso que você tem que buscar em você, né? Que está querendo ressignificar o seu parto. Talvez se você for olhar a fisiologia do seu parto, foi tudo tranquilo, foi tudo bem. Mas o que tem a mais é olhar o psicológico. O que ficou guardado na sua memória, no seu psicológico. E o que nós vamos além ainda é o espiritual. Né? A gente não tem essa dimensão, não nos é falado dessa dimensão do espiritual que envolve todo o parto. Né? A gente vai falar isso nas próximas lives também. Né? Desse espiritual que envolve todo o parto. Então, para ressignificar, nós precisamos, além de trabalhar o nosso psicológico, nós precisamos também, né? É preciso que você trabalhe também o seu espiritual. É somente pela cura, é pela graça de Deus. E quando eu escrevia as coisas que eu queria falar aqui para vocês, Deus me dizia assim, né? Que primeiro, que aquilo que eu vivi, eu não preciso repetir e viver de novo. Então, se você já viveu um parto traumático, saiba que Deus pode usar do seu próximo parto para te curar desse seu parto traumático. É isso que você tem que buscar, né? E acreditar. Não se fechar a vida. Se fechar a vida não vai adiantar.
Por quê? É somente com este novo parto que Deus pode curar este parto que já passou, esse parto anterior. Né, e te dar esta graça. Agora você está aqui, você está buscando informação, você tem informações diferentes, você está começando a ter um outro olhar para tudo isso, né? Para toda a questão do parto, se abrindo a isso. Aí um segundo ponto, né? Que pode soar meio estranho no primeiro momento, né? Às vezes as pessoas vão ficar meio assim no que eu vou dizer, mas não confiar em médico, não confiar em enfermeira obstétrica e nem em doula. Veja só o que eu tô te dizendo. Nem em doula, eu sou doula e eu estou falando não confie na doula. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu acompanho muitos casais que chegam até mim, Thaís, eu quero você, doula. Bendito seja Deus, graças a Deus, que bom. Mas não é porque você está me contratando, contratar a melhor EO de Curitiba, da sua cidade, do Brasil, contratar o melhor médico, a equipe mais humanizada, o melhor hospital, o quarto de parto humanizado do hospital, não é isso que vai garantir o seu parto. Mas é realmente a sua confiança nesse processo fisiológico e também psicológico e também espiritual. Entende? É muito mais além. Não é porque você tem um médico ou a enfermeira ou a doula não é isso que vai te garantir teu parto, mas o parto está dentro de você realmente. É somente você acreditar e você também contagiar as pessoas que estão ao seu redor e contagiá-las de que elas também acreditem em você. Como a gente já disse ontem, né? Se a tua mãe às vezes dizia que você não acreditava em você, peça para que ela ore por você. Né? E diga ao contrário disso, eu acredito, você pode parir. E você diga para você, eu não preciso passar por aquela violência obstétrica que eu passei no meu parto anterior. Eu não preciso passar por mais uma cesárea. Se eu tive gerações de cesáreas, eu posso quebrar aqui essas gerações de cesárea. Então é realmente confiar em você e também em Deus. Buscar, então, ter este olhar espiritual e esta vida interior. Uma vez, um pai, na hora do parto, ele me disse assim, Thaís, é uma linha muito tênue entre eu saber se o médico está me falando a verdade ou se ele está me colocando medo. E eu não quero, e ele dizer, eu não quero, né, vamos pra cesárea, não, eu não quero. É uma linha muito tênue e a prudência, né? Ele falou, como eu vou saber, ele me fez essa pergunta, e como eu vou saber se eu estou sendo realmente prudente em dizer não para aquele médico, que tá, às vezes, querendo me levar para uma cesárea. E ali me dando motivos que eu, não sei, às vezes, é um motivo que às vezes eu não estudei, que não sei, e vai me levar para cesárea. E aquela pergunta ficou no meu coração, eu fiquei, meu Deus, realmente, né? Como que esse homem vai saber? Como que essa família vai saber? Essa mulher, né? Vai saber dizer não? Como eu vou saber dizer não para o médico? E aí eu te digo, somente a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Somente quando a gente está, como São João estava, quando Jesus distribui ali, faz ceia com seus amigos, com os apóstolos, e São João está com a cabeça recostada no peito de Jesus. São João está ali ouvindo as batidas do coração de Jesus. E somente assim é que nós vamos poder conseguir falar não para aquele médico, para aquela enfermeira. Eu não quero exame de toque. Aquele médico que vai entrar e vai falar, eu tenho que fazer exame de toque, eu não quero. Você não está afrontando o médico aqui. Eu não estou fazendo um convite para você chegar empoderada, soberba, orgulhosa. Pelo contrário, é na humildade que nós conquistamos o outro. Eu não sei você, né? Mas eu gosto de ser conquistada na humildade. Se alguém já chega com o nariz empinado para mim, aquilo me causa... eu já crio um bloqueio com a pessoa. Imagina se você chegar toda empoderada, como dizem por aí, e orgulhosa. Infelizmente, esse tal empoderamento leva ao orgulho e à soberba. E com o orgulho e com a soberba a gente não conquista nada. Mas é somente com a graça e com a humildade. E ali você vai chegar para o doutor sem ser... também não podemos ali ser também... temos que ser prudentes, né? Espertas, muito espertas.
né? Como era o evangelho de domingo, né? Temos que ser realmente espertas. E ali, doutor, muito obrigada, mas eu não quero. Eu estudei, eu não quero agora. Não, não quero, obrigada. Pronto, né? E aí depois, vamos estourar a bolsa? Pra quê? Pra andar mais rápido? Não, obrigada, doutor, eu não quero. E é assim que nós vamos conquistando. Reze muito por essa equipe que vai estar no dia do seu parto. E como eu disse, não confie em X, Y, Z. Mas reze por toda essa equipe que vai estar. Eu digo isso porque eu vivi isso no meu primeiro parto, que foi um parto hospitalar, no SUS, e foi um parto maravilhoso. Rezei muito, muito pelo meu parto. Durante toda a minha gestação, para que Deus colocasse as pessoas certas. Minha médica, nas últimas semanas, quis me enganar, que tava com o bebê ia nascer antes do tempo, o bebê ia não sei o quê, o bebê tava cheio de coisa. E eu ali fui contra ela, obrigada, doutora, muito obrigada. E abandonei a médica. E acreditei naquilo que meu corpo ia fazer, né? E cheguei no hospital e foi tudo maravilhoso, porque eu tenho certeza que o médico dos médicos estava lá. É isso que você precisa ter certeza, que é o médico dos médicos que vai fazer o seu parto. E como a gente diz, né? Que não é o médico X que vai fazer o seu parto, mas é você que vai fazer o seu parto. O médico dos médicos vai estar com você. A melhor das enfermeiras, e o médico dos médicos é Jesus, e a melhor das enfermeiras, né, que é a Virgem Maria, vai estar com você ali. E são eles que vão estar te auxiliando. Então você precisa ter esse olhar de céu durante o seu parto. Para que assim, somente com esse olhar, com essa vida espiritual, você vai conseguir ressignificar os seus partos anteriores. É tendo a certeza que não é porque você foi violentada, que você sofreu uma cesárea, que o seu próximo parto precisa ser assim. Né? Olhando toda a sua história, a gente já falou sobre isso ontem, e agora também na sua gestação, né? Quebrando isso. Quebrando, orando mesmo, peça para o seu esposo, ele que tem autoridade, né? Autoridade sobre você, autoridade sobre o filho que você está gerando no seu ventre, né? Que é fruto do amor de vocês dois. Peça para que o seu esposo ore incessantemente por vocês dois juntos, né? E que ele acredite, e peça para que ele diga que ele acredita em você e que ele vai estar com você. É muito importante que o esposo passe essa tranquilidade, essa confiança. Meu esposo, ele me passou isso em todos os partos, graças a Deus. Ele sempre muito tranquilo me passava essa tranquilidade nos momentos ali que eu já estava, né, com a dor, que achava que não ia aguentar, vamos dizer assim. E ele, você vai aguentar. Né? E ele me trazia ao centro de novo. Esse é o papel do marido também no parto. Né? Então, sim, vocês como família vão poder ressignificar o parto de vocês. E agora, eu peço aqui a minha amiga que vai entrar aqui com a gente para contar sobre ela que teve uma cesárea. Ela tem 4 filhos, teve um parto normal, uma cesárea e 2 partos normais depois. Peça para entrar, minha amiga, que aí eu já aceito aqui. Ela vai entrar, então, e contar um pouquinho sobre como ela conseguiu ressignificar a cesárea dela. Vamos ver. Eu já chamei ela, vamos ver se já vai entrar. Vamos ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem na caixinha de perguntas ali embaixo. Olá, minha amiga Evelyn! Cheguei! Conte um pouquinho sobre você, quem é você, para quem não te conhece, e aí conta como foi ressignificar a sua cesárea. Então Como vamos está lá. sendo? Eu acho que tá dando eco, né? Qualquer coisa eu coloco o E pra fone vocês? aqui. Vou botar o meu aqui também, daí já melhora. Peraí, gente. Então, vou falando aqui. Meu nome é Evelyn. A Thaís, no nosso curso de doula. Tá bom aí pra vocês? Pra mim tá ótimo. Porque eu tô escutando a minha própria voz. Então, uma coisa eu que vou ter que colocar o fone, eu acho. Tenta você aí, Thaís. Então, gente, eu sou casada há 11 anos.
Tenho 4 filhos, Vê se melhora aí, Thaís. Aí, Acho que agora melhorou? melhorou. Agora ficou ótimo. Então, ótimo. Então, tenho a minha penquinha de 4 filhos. Tive um parto normal, depois tive uma cesárea e depois eu tive 2 partos normais. Então, hoje, assim, né, com tudo que Tá com aconteceu eco? ontem, eu já As fiz meninas estão uma. falando que tá com eco. Tá com eco ainda? Então, eu vou Você tentar tirou seu colocar. fone? Eu tirei o Colocar? meu porque tava dando eco pra mim. Então, eu vou colocar também de novo. E aí, acho que nós duas de fone, acho que fica melhor, então. Então, gente, eu. Melhorou agora? Estão me escutando? Melhorou? Aí, que bom. Melhorou? Tá, Então melhorou. tá bom. Então, gente, sou mãe de 4 crianças, tive um parto normal, depois tive uma cesárea e 2 partos normais, logo depois, né? Ontem, quando a Thaís fez a live, né, eu escutei, na verdade eu vi a live hoje pela manhã, e assim, tocou muito forte no meu coração. E eu fiquei pensando, né, eu já tô há alguns dias já remoendo, assim, num processo, que eu não consegui ainda escrever o relato de parto da cesárea, né? Até hoje, assim, é algo que quando eu vou escrever, não, hoje eu não tô bem. E aí eu paro. E aí eu tento de novo e é algo assim que fica remoendo mesmo. E quando eu vi a live da Thaís hoje de manhã, veio assim de encontro assim com aquele desejo que eu tinha de escrever sobre, né? Com realmente de fato me sentir assim um passo mais próximo dessa cura. Porque assim, a cura ela é um processo, né? Eu não sei, para algumas pessoas, às vezes basta uma oração e é algo imediato, mas quando é algo realmente que mexe muito, né, na tua estrutura, na tua crença, no que, né, no quanto aquilo te feriu, às vezes aquilo demora um tempo realmente para ser curado. E a cesárea para mim foi esse processo, foi muito doloroso. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a Melissa ela estava sentada, foi uma gestação pélvica, né? E ela não virou, né? Foi várias tentativas. Na época eu não conhecia Spinny Babies, não conhecia, né? Não tinha doula, não tinha uma pessoa que me desse essa assistência. Então eu fui em vários obstetras na cidade, aqui em Florianópolis, tentei procurar alguém que fizesse a manobra. Aí 2 médicas que me atenderam falaram que a manobra era muito dolorida, que eu era muito pequena, que talvez o bebê poderia entrar em sofrimento, ou que eu poderia dali desencadear um trabalho de parto prematuro. E aquilo não era o que eu queria, né? Eu queria chegar até o final. Então, me assustaram bastante, eu fiquei com muito medo e acabei não fazendo nada, nenhum procedimento. Então, assim, vou tentar resumir, não quero fazer o relato do parto em si, né? Mas, assim, contar que realmente eu fui para essa cesárea, né, Thaís? Foi muito sofrido. E eu costumo dizer assim, hoje olhando para minha história, eu costumo dizer que o Senhor, ele me convenceu na marra, nos 45 minutos do segundo tempo. Porque foi tentado de tudo, foi rezado, foi pedido para Melissa virar. Meu marido fazia aquele da lanterninha, virava lá, botava a lanterninha lá na parte de baixo da barriga para ela virar e nada. Então eu tinha esperança que no trabalho de parto ela virasse. E não foi o que aconteceu. Eu senti um quentinho assim, eu falei, nossa, acho que a bolsa rompeu. Aí fui olhar, não era bolsa, era sangue. Foi muito sangue. E aquilo me assustou. E eu disse, eu vou ter que ir correndo para o hospital. E aí cheguei no hospital, assim, não foi trabalho de parto efetivo. Eu acredito que eu devia estar ali na fase latente, por ali. Não cheguei a entrar em contrações ritmadas, nada. Mas quando o médico me examinou, eu já estava com 7 centímetros. Porque eu sabia que eu era parideira. Então eu não me conformava de ter que viver aquela cesárea, né? Muito difícil. E aí ele examinou e falou: não, você tá com 7, não dá tempo, troca o centro cirúrgico, cancelaram a cesárea que estava agendada, me levaram assim, foi coisa de 25 minutos a Melissa nasceu. E foi muito traumático. Ninguém da equipe conversava comigo durante o procedimento. Meu marido entrou só depois que a Melissa realmente já estava, né? O médico já tinha feito o corte, a incisão, né? Então ele só chegou depois, ele não me viu ser anestesiada. Eu passei todo aquele sofrimento, aquele calvário ali, sozinha. Porque meu marido não pôde entrar naquele momento, ele entrou só depois. E aí ela nasceu, ela estava bem encaixada, então eles fizeram movimentos bem bruscos, assim, eu sentia realmente a maca chacoalhar para eles tirar ela de dentro de mim. Ela não foi removida, ela foi arrancada, né? Então tudo isso doía muito em mim.
E aí ela chorar, né? Quando a criança vem, já não vem naquela posição direto no seio, vem de, né, de ladinho, assim, só rostinho com rostinho. Enf- Enfim, assim, foi um processo bem difícil. Não me deixaram amamentar na primeira hora. E isso tudo a gente vai carregando, né? Hoje, com a visão de céu, na época eu não tinha essa visão. Não sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente me submeti num procedimento que todos falaram que eu precisava passar por aquilo e eu tive que aceitar aquele calvário. Eu não tive opção de escolher o que que era melhor para mim naquele momento. Eu precisei fazer aquilo. E isso que eu não me conformava, né? Não me conformava. 7 centímetros, Thaís. Consegue imaginar isso? Um bebê de 2,7 kg, bem pequenininho, né? Ia ser fácil, mas eu não tinha estrutura. Então, eu precisei, durante 6 anos, passar por esse processo de cura, para ressignificar o que foi o parto da Melissa, o que foi a cesárea da Melissa que não foi parto, né? Durante muito tempo eu dizia, não, a Melissa nasceu de parto cesáreo, né? Nasceu de parto. E eu me enganava, porque parto não é, cesárea não é parto. Então, precisei ir de encontro com algumas verdades, né? Ver que eu não me sinto enganada pelos médicos. Na verdade, até me sinto um pouco que protegida. Porque numa situação, você chegar num trabalho de parto em 7 centímetros, não ter um profissional que saiba fazer algum tipo Que de sim. manobra, né? Uhum. Então foi um Sim. cuidado de Deus, aquele sangramento, para me assustar, para que eu pudesse dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque na primeira eu não sangrei, por que que eu tô sangrando agora? Né? Então hoje eu vejo como um cuidado de Deus, de eu ter sangrado, para que eu ficasse com um pouco de medo realmente e me cedesse fazer aquilo. Porque o médico que estava lá, eu tenho certeza absoluta, ele não tinha experiência com parto pélvico. Uhum. Ia colocar a Sim. mão, e a gente sabe que quando coloca a mão no parto pélvico desanda tudo, tem que deixar a mãe e o bebê ali que eles vão saber o que fazer. Então, como não tinha uma estrutura, hoje eu olho para a história, eu vejo que foi realmente a mão de Deus ele dizendo: "Olha, não tem um médico para te ajudar agora aqui, né? Vai por esse caminho que aqui vai dar certo". Então, o Senhor me permitiu na sua bondade, na sua misericórdia, viver um calvário que para mim era um calvário mais doloroso talvez do que um parto, para que eu Sim. pudesse hoje passar por esse processo de cura, né? Então, aí o que que aconteceu? Eu tive a Melissa, né? Foi cesárea, eu tive muitas dores ainda na maternidade, me deram vários medicamentos. Chegou uma hora que eu pedi morfina porque eu não aguentava mais, eu sofri muito na carne mesmo, né? E além dessas dores físicas, né, que para mim foi bem complicada essa recuperação, eu vejo hoje que essa dor ela era muito mais na minha alma do que uma dor física. Porque eu queria ser cuidada pelas pessoas que estavam ali e as pessoas que estavam ali não sabiam cuidar de mim. A minha mãe teve 3 partos normais. A minha sogra teve 3 partos normais. Elas estavam desesperadas, elas não sabiam como cuidar de mim. Porque eu vivi algo que elas nunca tinham vivido. E eu dizia, mas tá doendo demais. Mas é porque eu não sabia explicar que aquela dor não era uma dor física, era uma dor na minha alma. De algo que eu não queria ter vivido, né? E hoje eu tá conseguindo falar isso, Thaís. Olha, difícil, viu? Porque eu achava que eu não ia chorar. Eu sempre digo que eu não choro, né? Eu achava que eu não ia chorar. Tava muito firme, muito segura, assim. E assim, tá vindo flashes na minha cabeça de tudo aquilo que eu vivi. Mas eu preciso ressignificar. Porque eu já tive 2 partos lindos que me curaram daquilo. Eu preciso curar a minha história com a Melissa? Preciso. Ela precisa ter a consciência de que eu vivi algo com ela que foi nos roubar, né? Não nos roubado, mas assim, por consequências da vida, por consequências de não ter um profissional adequado, a gente precisou viver aquilo. E louvado seja Deus que existiu a cesárea, que existe a Uhum. cesárea. Exatamente. Né? Então, assim, é uma invenção maravilhosa, né? Um médico que inventou isso. Louvado seja Deus, porque salva vidas, né? Em outras situações. E naquele momento ele salvou a vida da Melissa, e salvou minha vida. Não que ela tivesse sofrimento fetal, nada, mas poderia ter acontecido algo muito pior, né? Então hoje eu vejo como mão de Deus mesmo na nossa história. E aí eu precisei ressignificar. E eu falei, não, eu vou ter só 2 filhos, e deu, e acabou, né? E tava decidido. Eu e meu esposo decidimos que não iríamos ter mais. Inclusive, logo depois da Melissa nascer, eu já comecei a tomar anticoncepcional.
né? Eu não estava aberta à vida, não passava pela minha cabeça, porque uma vez cesárea na minha cabeça, sempre cesárea. Eu não vou passar por aquilo de novo. Não vou. E aí, quando eu fui desmamar a Melissa, então, eu engravidei do Benjamin. E foi bem difícil, porque eu já tinha determinado a senhora da minha vida, né? Eu que mandava na minha vida, então não vou ter mais filhos. E quando eu me vi grávida novamente, foi um susto muito grande. Mas, né, tem relatos lá no meu feed, depois se alguém quiser dar uma olhadinha lá, tem o relato do parto do Benjamin, que não é esse o foco hoje. Mas eu precisei então lutar contra um sistema que me dizia que eu não podia parir após ter uma cesárea. Então eu fui, me informei, né? Busquei muita informação na internet, grupo de apoio. Me lembro que na época era um grupo no Facebook que eu participava. Então eu lia tudo sobre, né? Via que era possível ter um parto depois de uma cesárea. Falava para o meu obstetra, ele dizia não, né? Fazia todas as intervenções que vocês imaginar, toda consulta de rotina ele fazia exame de toque. Ele sempre dizia que eu não ia chegar até o final, mas uma coisa ele dizia, que eu não tinha, eu não incho, assim, é muito raro, né? Inchar a perna, dar varizes, assim, só bem lá no final mesmo. E ele me examinava e ele dizia: Meu Deus, não dá nem de dizer que tá grávida. Que é o tipo de mulher que dá de dizer que dá de ter 10 filhos. Era a única coisa que ele dizia que eu posso dizer que prestava pra alguma coisa. Porque o resto era ele dizia que eu ia entrar em trabalho de parto precoce, que eu era muito pequena, que o bebê era muito grande pra mim, que eu ia precisar passar por outra cesárea. Porque, né, não tinha como fazer um parto depois de outra cesárea. E aquilo não me conformava. Então eu comecei a buscar informação, né? Na época não tinha doula também não tive acesso a doula, mas então eu decidi então que eu teria um parto, né? E iria fazer de tudo para que isso acontecesse. E aí fiquei em casa até sentir toda a dilatação, enfim, e fui para a maternidade realmente no expulsivo. E aí o Benjamin nasceu de parto, né? Então consegui viver um parto normal após uma cesárea. E foi isso, assim. E aí depois, né, do Benjamin, eu tive então um parto domiciliar não planejado do Joaquim. O Joaquim nasceu em 30 minutos. Isso dá tema para outra live, né, Thaís? Então É. ele nasceu super rápido, assim, um parto tsunâmico a jato, lindo, maravilhoso, com tudo que tinha direito, com direito a papai parteiro, com direito a vovó chegar atrasada, foi tudo lindo, assim, maravilhoso, né? Realmente um parto dos sonhos, assim. E aí, vivendo tudo isso, né, olhando para minha história, analisando e vendo que foi possível 2 partos após uma cesárea, eu vejo o quanto Deus usou desses meus novos partos para que eu realmente fosse curada, né, Thaís? Para que realmente a minha história fosse sendo como o corte da cicatriz da cesárea, ele vai cada ano que passa, ele vai afinando, ele vai melhorando aquela sensibilidade. Assim a cicatriz no meu coração. Eu vou pedir 10 segundos que eu preciso pegar o Joaquim que ele acordou. Peraí. Vai falando aí, Thaís. Oi, meu amor. Sabe que enquanto a Evelyn ia falando, né, sobre a dor na alma, enquanto eu escrevi aqui também, era isso que eu peguei até o caderno para falar antes, não falei, é tudo providência de Deus, né? Que essa dor na alma, né? Jesus dizia assim, se essa ferida foi aberta na sua alma, então que agora você peça, né, para aquele que também foi ferido, aquele que foi ferido e machucado, né, e que do lado do peito aberto dele saiu sangue e água, né, que esse sangue e essa água lave essas feridas que foram abertas na sua alma, somente por esse sangue e essa água. E foi assim, sabe? E assim, aí eu comecei a passar por um processo de ressignificação com a Melissa também, né, Thaís? A Melissa, ela é uma criança muito amorosa, muito. Aqui. Ela é muito amorosa, ela é muito carinhosa, ela é sensível. Acho que o próprio nome dela já diz, né? A gente costuma brincar que ela é o nosso mel. A Melissa é o nosso mel. Ela é muito doce.
E aí eu comecei a perceber, a Melissa ela começou a ter ali por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, ela começou a ter algumas coisas na saúde dela que começou a nos preocupar. Ela começou a ter febres muito altas, 40, 39,8. Teve uma vez que chegou a dar 41,2. Eu quase surtei, né? Foi muito alto. E aí levava para pronto-socorro, levava para pediatra, fazia todos os exames. Ah, mãe, é uma amidalite. E eu não me conformava que era amidalite. Né? Não passava pela minha cabeça que uma criança de 1 ano e meio estava sofrendo com amidalite com febre de 40 graus. Então, eu não era isso. Me dava o diagnóstico, eu dava antibiótico, mas sabe aquela coisa de mãe? Você sabe que não é aquilo? Sim, sim. E aí foi um antibiótico, foi 2, foi 3. Quando foi a quarta receita de antibiótico no 4º mês consecutivo, eu falei, não, eu não vou dar. E eu me lembro que eu fui na consulta na segunda-feira, ela tava com febre. A gente voltou da médica, esperei mais 3 dias, dando antitérmico só, né? Quando foi na quinta-feira, a médica falou, mãe, começa com antibiótico. Eu falei, não, antes de começar o antibiótico, eu quero outro exame. E aí a gente fez uma coleta da placa da bactéria, da placa que tinha na amígdala dela, para diagnosticar que bactéria que era, porque era a terceira vez que ela estava tomando antibiótico. Um mais forte do que o outro. E aí foi feito o exame, 48 horas depois saiu o resultado do exame, e adivinha? Não era bactéria. Ou seja, ela dava placa na garganta, né? Assim, bem feia, assim, dava mau cheiro, ela ficava totalmente prostrada, ela não comia nada, ela passava tipo 4, 5, 6 dias só a água, sabe, Thaís? Ela ficava muito amuada. E aquilo pra mim, meu Deus, 4º mês seguido, né? O coração da gente fica como, né? Só quem é mãe sabe, né? Com um filho doente 4 meses seguidos, assim. Sim. E aí eu falei, não é isso, não é. E daí eu vou dar um testemunho do que aconteceu nessa situação. A gente tinha um retiro para ir em Joinville, na comunidade de restauração. Só que a gente estava passando por uma crise financeira muito séria. E a gente não tinha dinheiro para viajar. E aí meu marido disse assim, não, a gente não vai pro retiro, a gente não consegue pagar a inscrição, a gente não tem dinheiro para botar gasolina, não tem dinheiro para comer nada no caminho, não dá, nós não vamos. E a Melissa com 39,5 de febre. Na sexta-feira. Eu disse, a gente vai, porque a Melissa não precisa de antibiótico, ela precisa de outra coisa, que não é um antibiótico. E nós vamos. Eu sei que a gente ainda brigou, foi uma situação, a gente ainda brigou. Aí eu mexi nas minhas coisas, nas minhas bolsas, pedindo uma luz para Deus, e eu encontrei R$ 100 numa bolsa minha. Um dinheiro perdido, encontrei R$ 100, eu falei, agora nós vamos. Peguei aqueles R$ 100, ele botou gasolina no carro, no cartão de crédito, e a gente foi para Joinville. Chegamos lá, era um retiro de casais, ele teve um momento de oração, um momento de cura, e eu pedi para que rezassem pela Melissa. E foi revelado, Thaís, durante a oração, que a Melissa precisa ser curada dos traumas do nascimento dela. E aí, nossa, eu caí no choro, né? Porque eu sabia que eu tinha que ir para lá. Deus me chamava que eu precisava daquilo, né? Que a cura estava no Senhor. E aí, a partir daquilo ali, ela tinha por volta de, eu acho que próximo de 2 anos. Foi próximo de 2 anos porque nessa época eu já tinha desmamado ela. E ela mamava na mamadeira. E na semana seguinte que a gente voltou do retiro, ela largou a mamadeira por conta própria. Porque eu rezei por aquilo. Porque eu não gostava da mamadeira, eu acho que é que nem um vício, igual o bico, né? Porque a criança fica dependente daquilo. E eu não gostava, e eu falei, não quero que ela use mais a mamadeira. E aí, na semana que a gente voltou do retiro, ela largou a mamadeira. E aí, os episódios de febre dela ficaram bem espaçados. Bem longos um do outro. E cada vez que dava, Thaís, o episódio de febre, eu rezava por ela no sentido do nascimento. Né? Então eu contava para ela a historinha do parto, como, né, da cesárea, como que foi que o médico tirou ela, por que que ela teve que nascer daquela forma, né? E aí tô construindo com ela, entende? Essa relação dela com o parto que ela não teve, que ela não viveu.
E ela, né, ela vê meu trabalho, ela vê o meu trabalho de doula, ela vê eu falando de parto com as minhas gestantes nas lives, ela tá super antenada, ela vê vídeo de parto, né? Ela acha lindo o parto na água, ela diz que quando ela for mamãe, ela quer ter um bebê na água. Então, Que assim, ela fofo. me fala as coisas assim, e ela diz assim: Mãe, mas por que que esse médico me tirou da tua barriga se eu queria nascer? Ela, nos seus 6 anos, ela entende que ela não nasceu, né? Então, olha a ferida na alma dela. Tão pequenininha. Acho que por isso que pra mim era tão difícil falar. Porque falar da gente é fácil, né, Thaís? Da nossa Sim, cara a tapa é fácil. Ainda que, né? Às vezes precisamos de alguns empurrões. Hoje eu tô aqui meio, né? Vamos, Thaís. Meio que de surpresa. Pela gente a gente faz. Mas quando envolve eles, é mais difícil. E acho que por isso que eu não conseguia falar dessa cesárea antes. Né? Porque é um processo, é um passo. Eu precisei viver um parto, depois eu precisei viver outro. Mas ainda que não curada, né? Veja bem, ainda que não curada, ainda que ainda no processo de cura, eu deixei o Senhor fazer a vontade dele, que isso, era conseguir ter os dois partos normais. Né? isso. Um hospitalar e o outro, eu digo que o Senhor me deu de brinde, né? Que ele me deu de graça. Que foi o parto do Joaquim, que foi totalmente desassistido, totalmente não planejado, tava com a mala na porta, ele resolveu nascer, e como diz a Rose, bebê nasce comigo, Nasceu. semigo e apesar de migo. Então ele quis Sim. nascer, ele nasceu. Então o Senhor me deu essa graça de viver um parto totalmente humanizado, totalmente sem intervenção. Eu e meu esposo. E os meus 3 filhos dormindo em casa, cada um na sua cama. Né? Mas isso tudo foi uma construção, foi um passo de fé, foi um passo de confiança, de acreditar que o Senhor estava ali comigo, né? Que eu não estava ali desamparada, que eu não estava ali desassistida. E eu sabia o que queria, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que Deus tinha me feito perfeita, ainda que não tivesse ainda naquela época a visão de céu, né? Eu hoje consigo ver essa mão de Deus assim na minha história de eu confiava que Deus ia fazer o melhor. Eu confiava que meu corpo ia saber fazer o que precisava ser feito, porque Deus me fez perfeita, né? Porque Deus fez vocês que estão Isso. vendo essa live perfeita também. A máquina, o nosso corpo é uma máquina que foi projetada nos mínimos detalhes, não tem um parafusinho fora do lugar. Porque Deus é o melhor engenheiro que existe, Sim. o perfeito, o único. E quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, para que Ele conduza da forma que Ele quer, não tem como dar errado. É Não tem bem como dar isso. errado. É bem isso. Se a gente não colocar a mão onde não precisa ser colocado a mão, né? E deixar que a gente ali seja também um espectador, né? O nosso parto é isso, que nós possamos ser espectadoras de viver, simplesmente de viver aquilo que é a criação de Deus, né? Deus nos fez para parir. Então eu vou ali ser uma espectadora, né? Nesse processo todo natural, todo criado por Deus, para ser feito. Né, cumpra-se em mim, como Nossa Senhora disse, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a mesma coisa. Né? A gente ali durante o nosso parto dizer, faça-se somente o fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? E contemplar todo aquele momento do nascimento. E hoje ainda eu estava meditando, sabe? Eu dei uma passadinha rápida na igreja hoje. E eu meditava assim na frente do Senhor. Até encontrei uma pessoa muito especial hoje, na minha catequista. E enquanto eu tava lá meditando, ela passou, parei rapidinho para dar um beijo nela. E eu disse para ela assim, né? A gente entrou no assunto, ela perguntou o que eu tava fazendo, daí eu contei que eu era doula, enfim. E aí ela pegou e disse assim: Nossa, Evelyn, que trabalho lindo, né? Ela disse assim, porque eu pari. Né? Ela teve um filho só, 2 no céu e 1 na terra, né? E ela disse que ela pariu também. E o quanto aquilo foi tão mágico e tão maravilhoso e tão. Ela disse que foi uma das experiências mais lindas da vida dela. E aí eu disse pra ela: Tu imagina quanto que o inimigo fica feliz quando ele consegue fazer com que uma mulher não sinta esse amor puro naquele momento?
Não é que a gente não vai amar nosso filho, gente, não é isso. Eu amo a minha Melissa como eu amo todos os meus filhos que não nasceram de cesárea. Eu não sou menos mãe, como dizem por aí, porque Isso, eu não pari, né? Eu não sou exatamente. menos mãe porque eu não amamentei no seio. Eu não sou menos, né? Porque são Sim, desculpas, na verdade. E eu não sou menos mãe porque eu tive a Melissa de cesárea. Mas hoje eu vejo o amor de Deus no sentido, né, que eu precisei passar por aquele. Porque pra mim, veja bem, pra mim era fácil parir. Porque eu já sabia o que eu queria. Eu já tinha parido uma, eu já cheguei na maternidade com 7, nossa, rapidinho, como se diz, andar um espirro, o bebê nascia, né? Ia ser super rápido. O bebê pequena, ela tinha 2 e não dava 2.700, era um pouco menos, 2.600 e pouco. A gente tinha 4 filhos, eu não sei mais os números dos pesos, tá? Então, é 2.600 e pouco. Então, assim, ela ia nascer fácil. Mas eu precisei viver um calvário que pra mim era muito mais doloroso do que um parto. Para entender essa sim. mística, para a gente entender que não é sobre parto que a gente fala aqui. Não é sobre nascer, não é sobre amamentar, não é sobre parir. É muito além disso. É, A gente fala de exatamente. espiritualidade, a gente fala de fé, a gente fala de confiança. A gente fala de colocar filhos para a eternidade. Não é só parir para botar no mundo, para botar aqui. A Uhum, gente fala de uhum, filhos por algo que não é aqui, que é lá. sim. Né? Então, quando eu meditava na frente do sacrário hoje, eu falava assim pro Senhor, né? E eu já tava com isso no meu coração, Thaís. Parece que eu sabia que eu já ia fazer a live contigo e nós não tinha combinado nada ainda. Não, a gente não E eu tinha, foi. não tinha. E eu dizia assim pra ele, Senhor, assim, pedindo uma clareza no meu coração, né? Era tão mais fácil ter parido. Por que que eu vivi aquele calvário, né? E aí hoje eu consigo entender. Porque eu, como doula, eu tenho total autoridade para hoje chegar para uma gestante e dizer, não vai por esse caminho. Porque é assim, é assim, é assim e é assim. Eu tô 6 anos me curando de uma cesárea. Eu sei que o Senhor vai curar, né? Eu sei que Ele coloca onde a gente abre as portas para Ele curar, Ele vai curar. Mas eu tenho essa busca, eu tenho essa consciência. E quantas mulheres no mundo, quantas mulheres de repente que vocês estão escutando a live agora, nunca pararam para pensar nisso, para pedir para que o Senhor te curasse desse trauma? Porque a gente diz assim: "Ah, não, nasceu, tá tudo bem, não morri, foi ali um cortezinho, uma cesárea, tá aqui, tá doloridinho, dói às vezes, mas tudo bem". E a gente não toca na ferida que não é física, é na alma. E aí hoje em Florianópolis a gente tá com um índice em torno de 85% de partos que não são partos, né? Que são cesáreas. Ou seja, 8 crianças a cada 10 estão nascendo por via de cesárea. Olha E quanta como tá cura. ficando a alma dessas mães, E né? como tá a E alma como dessas tem ficado crianças dessas crianças. que estão sendo, já nascem perdendo o direito de nascer, Uhum, né? Eu vejo também muitas perfis, né, no Instagram, no Facebook, enfim. Ah, salvem as vidas, salvem 2 vidas. Ok, somos pró-vida, né? Se somos cristãos, já somos pró-vida. Mas não é só garantir o direito dessa criança sobreviver. uhum. É garantir o direito dessa criança de nascer. É muito além. Então, assim, quando alguém vem me dizer assim, ah, Evelyn, mas por que que tu não fez o teu relato de cesárea ainda, que já me questionaram? Eu disse, olha, acho que existe um tempo para cada coisa, ainda não tô pronta para isso, né? E esse tempo tá chegando, eu tô sentindo que agora eu tô mais pronta para parar e escrever o meu relato. Mas o fato é que não é sobre parto, não é sobre via de Uhum, parto, se é parto ou se é cesárea. Não é isso. sim. E sabe, Evelyn, e vai muito além. Ainda essa semana eu conversava com uma moça que teve 3 cesáreas, ela ainda busca um parto normal, e todos ela buscava um parto normal, e em todos foram roubados dela. E ela me dizia assim, antes eu queria, o que me motivava a ter um parto era para provar para o meu marido e para todas as pessoas que eu podia ter um parto. Né? Era só isso. E hoje Era só isso. ela falava assim para mim,
agora eu sou consagrada a Nossa Senhora e eu vejo que não é assim, que não é para isso que eu tenho que ter o meu parto. E é exatamente aí, quando a gente quer ter esse parto, porque eu pesquisei, porque é o melhor, porque eu tenho que levantar essa bandeira do parto normal, porque, sabe assim, como eu estava dizendo ali antes, né? Dessa soberba, porque eu tenho que provar para todo mundo que eu consigo, né? Deus ainda vai lá e nos coloca no nosso lugar, né? Nos coloca no nosso lugar. Porque com tudo Ele quer nos ensinar, Ele tem muito a nos ensinar, né? Então Deus nos coloca no nosso lugar, porque não é sobre ter ou não parto, ser cesárea ou não ser, mas é viver esta espiritualidade e permitir que os nossos filhos façam essa passagem, né? Façam essa experiência da porta estreita. Não é? Essa primeira experiência de porta estreita é só isso. Né? Então, se a gente pedir ali com humildade, Senhor, que eu só faça, né, que eu só possa fazer com que meu filho experimente essa vivência de porta estreita, para que eu possa depois ensinar os caminhos dele a chegar na próxima porta estreita. E muitas né, vezes, do céu. Thaís, ainda nesse processo, a mulher ainda pede na oração, né? Senhor, me ajuda a ter um parto rápido, me ajuda que não sofra, me ajuda que não doa. Gente, a gente precisa pedir para o Senhor que a gente tenha que viver o que a gente precisa viver, o que for para a nossa santificação, o que for para a santificação dos nossos filhos, o que for para a santificação da nossa família, dos nossos pais, né? Uma geração, assim, ó, vamos falar da geração de novo, como tu falou na live de ontem. A nossa geração tem tudo na mão para escolher, gente. A gente pode botar fralda descartável, pode botar de pano. A gente pode ter parto, a gente pode ter cesárea. A gente pode amamentar no peito, a gente pode dar fórmula. A gente pode escolher tudo. As nossas mães não podiam. As nossas avós não podiam. E mais, a gente tem informação, né? A gente pode escolher em querer se curar ou não. Sim. Tu imagina há 30 anos atrás, Thaís, há 40 anos atrás, alguém dizendo pra minha mãe, olha, tem que rezar pelo parto e pedir pra Deus curar o trauma da tua infância. Ninguém dizia isso, gente. Ninguém dizia. Por quê? Porque era automático. Ia ter que parir, entrou, vai ter que sair, né? Lógica, entrou, vai ter que sair. Enfim, ia lá, papuf, bebê nascia, tudo certo. Né? Ainda que hospitalar, ainda que com um pouco de violência, que foi a fase que começou, né? A fase das nossas mães, geralmente ali. A idade na geração das nossas mães começou as intervenções hospitalares, mas elas não tinham o direito de escolher. Entrava, rompia a bolsa, ia para o hospital e lá ficava até nascer 2, 3 dias, mas nascia. E hoje nós temos esse direito de escolher. E o que nós estamos fazendo com o nosso direito? Se for por puro empoderamento e pura soberba, que esse nosso direito caia por terra, né? Mas que realmente seja, que esse nosso direito seja para que os nossos filhos vivam aquilo que é plano de Deus, né? E que, como eu disse, que se a gente estiver com nossa cabeça bem recostada ali no peito de Jesus, nós vamos ouvir e vamos saber aquilo que é melhor para o nosso filho. E se for preciso falar não para o médico que te acompanhou a gestação inteira, você vai falar não. Não na sua soberba, como eu disse, mas humildemente, sabendo e confiando em Deus. A gente pesquisa, a gente lê, a gente vai, mas a gente não reza. A gente não tem vida interior, a gente não tem vida espiritual. E aí a gente quer ouvir Deus como? Nessa hora ali, que a gente mais precisa. Né? Então é a nossa vida espiritual que realmente precisa ser muito mais construída para que a gente possa realmente, né, ressignificar aí esses partos que nós já vivemos. Então, assim, hoje eu vejo que esses 6 anos de espera, né? A Melissa fez 6 anos em junho. Por essa cura, para eu conseguir falar disso, sem dar aquele nozinho na garganta, sem ficar embargada, sem travar, eu vejo que foi um processo. Foi um processo de autoconhecimento, né? Também. Não é só, né? Não é só a gente vive da graça do Senhor, sim, mas também é preciso passar pelo nosso humano. Se conhecer, saber os seus limites, saber por que eu agi daquela forma. Por que eu lutei tanto por um parto normal depois daquela cesárea?
Será que não foi pelo meu orgulho? Será que não foi pela minha soberba? Que eu precisava mostrar para todo mundo que eu era capaz? Será? Pode ser que sim, porque naquela época eu não tinha essa visão do céu. Só sabia que eu era pariteira. Isso eu sabia, né? Então, mas aí é que tá, né? Até que ponto vai a nossa humanidade, o nosso querer, o ego, o nosso orgulho, pra gente deixar isso de lado e ser conduzidos pela mão de Deus mesmo. Porque assim, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, Thaís. Aí a gente pergunta pra gestantes, eu não pergunto mais, né? Mas às vezes, né, anos atrás, quando eu não tinha esse conhecimento, e aí, vai ser normal ou vai ser cesárea? Vai ser o que Deus quiser. Isso. Gente, como Escuto assim vai muito. ser o que Deus quiser? Como assim vai ser o que Deus quiser? Não existe isso. Ele já fez do jeito que ele quer, Ele já fez né? do jeito que ele quer. O jeito que ele Ou quer tá vocês acham feito, que já tá Eva teve pronto, 56 filhos de cesárea? Né? né? Não tinha, gente. Como que Deus quis? Deus quer parto. Deus fez o parto. Sim. Então, não, assim, tem coisas que a gente coloca como que um escudo, né? Mas não foi assim porque Deus não quis. Até eu falei agora no início da live, né? Se parar para analisar minha fala, olha só o que eu falei. Deus permitiu, né? Mas veja bem, não foi Deus quis. Existe uma grande diferença entre ser a vontade de Deus e ter a permissão de Deus. Por que Deus permitiu? Como estava a minha vida de oração? Como estava a minha espiritualidade? Como eu gestei a Melissa? Como eu busquei a Deus durante aquela gravidez? Então, Deus permite. Se a gente não está Em quem eu confiei? nele, Em quem eu confiei? Não é? Muitas vezes, minha espiritualidade estava bem, mas em quem eu confiei? Eu confiei mais no que eu ouvi de alguém, né? Seja lá quem for, ou eu confiei em Deus? e também Até tem onde vai a questão, nossa confiança? e também digo mais, tem a autoridade da mãe. Porque as pessoas perguntavam assim, vai ser normal ou vai ser cesárea? Eu dizia, olha, tem tudo para ser cesárea, porque ela tá sentada, porque ela é preguiçosa. Olha o que eu proclamei para minha filha. Ela é preguiçosa. E aqui em casa a gente tem uma brincadeira que a gente chama ela de Melissa Preguiça. E dela olha pra gente e diz assim, que gosta de comer linguiça. Então é Melissa Preguiça que gosta de comer linguiça. E é uma brincadeirinha nossa que a gente faz aqui em casa. E eu digo, vamos parar com essa brincadeira? Porque não é preguiça. Ela é a mais caprichosa aqui de casa, ela que junta os brinquedos, ela que organiza os sapatos, ela é toda arrumadinha, ela dorme, ela nem se mexe à noite pra não desarrumar a cama dela, porque ela é toda organizada. A Stephanie brinca que ela tem toque. Porque ela é toda organizada, ela é toda mimosinha. Mas eu dizia na barriga, ela não virou porque ela tem preguiça. Ela tá tão bem aqui dentro que ela ficou. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente proclama. Será que eu mesma não proclamei e Deus permitiu, então, que ela nascesse de cesárea? Olha, caiu mais uma ficha aqui, tá vendo como é um processo de cura que não é assim? Não é. Só vai estar curado quando tiver curado. Enquanto isso, a gente caminha, porque o caminho se faz caminhando. É isso aí. Então, tá acabando o nosso tempo. Bom, foi muito bom, né? Eu acho que, não sei vocês, mas eu amei tudo que a gente falou aqui hoje, tudo como ressignificar realmente, né, esses partos que foram partos anormais, né, ou que foram cesáreas, né, enfim. Então, só entregar tudo nas mãos do Senhor. Exatamente, né? E acreditar que você não precisa viver tudo aquilo ali, que você já viveu aquilo que está no teu psicológico e realmente confiar. Confiar no médico dos médicos. Podemos. Né? Confiando. Muito obrigada, minha amiga. Deus te abençoe. Nossa, olha, Deus te abençoe grandemente. Continue a obra que ele já está começando. É isso aí, que ele já está fazendo, né? Ele continue fazendo essa obra aí no seu coração e no coração de todas essas mulheres que estavam aqui nos ouvindo. Deus abençoe, meninas. Amém. Tchau, tchau. Vamos lá para o grupo. Isso, vai lá. Vamos lá para o grupo agora para a gente poder conversar
um pouquinho mais. Quem quiser dar seus testemunhos lá. Beijinho, tchau. Amém. Obrigada pelo convite. Deus abençoe.